Queridos irmãos, queridas irmãs, boa tarde. Mais uma vez nós estamos aqui, através da TV Votorantim, para esse momento de fé, esse momento em que nós, através do programa Aprofundando na Fé, nós procuramos conhecer um pouco mais sobre a nossa missão, sobre a nossa igreja, sobre o nosso papel na sociedade. Nós estamos discutindo a doutrina social da Igreja Católica. Como que nós devemos nos comportar na sociedade como católico, como pessoa cristã. O que nós devemos trazer de Cristo para nós, para a nossa vivência, para a nossa vida, para nós construirmos uma sociedade mais saudável, onde as pessoas sejam reconhecidas, onde todas as pessoas possam viver a presença de Deus também dentro da sociedade. Nós temos um compromisso sério na sociedade. Muitas vezes nós criticamos, muitas vezes nós procuramos algum culpado para tudo que acontece. Nós temos hoje uma sociedade com muita dificuldade. A violência está aí para que todo mundo veja, a corrupção. Nós vemos que nós parece que não temos mais alternativa para que nós elejamos os nossos representantes, em todas as esferas. E muitas vezes nós procuramos alguém para assumir esse papel de culpado por tudo isso que está acontecendo. Mas nós também somos orientados por Deus. E nessa orientação é que nós vamos viver o nosso papel dentro da nossa sociedade. E esse papel é fundamental para que a nossa sociedade também ela seja saudável. E nós vamos partir hoje do parágrafo 34 do compêndio da doutrina social da Igreja Católica. E a partir daí nós vemos que a doutrina social da Igreja Católica, ela vai falar sobre a pessoa humana no desígnio do amor de Deus. E então ela começa a trazer para nós a necessidade de vivermos em comunhão. Sermos uma essência com Deus e Jesus Cristo dentro dessa sociedade, para que no sentimento, no compromisso, na missão e também no serviço, nós tenhamos a mesma propriedade de Deus. O nosso serviço seja um serviço dentro da sociedade, um serviço acolhedor. Um serviço onde todas as pessoas elas possam fazer um encontro com Deus. Então, é necessário que nós tenhamos isso dentro de nós, que nós façamos uma reflexão sobre isso, porque só assim nós iremos construir uma sociedade mais saudável, onde as pessoas sejam reconhecidas, onde todas as pessoas sejam amparadas por um sistema onde existe dedicação, onde existe amor. Quantas e quantas vezes a gente vive aí a nossa vida sempre orientado por essa loucura do mundo, a competição, é a busca do poder, até a liturgia dessa semana fala sobre isso. Quando nós, no domingo, não nesse domingo que passou, mas no outro domingo anterior a esse domingo passado, falava assim, olha, a liturgia falava assim, é necessário buscar Deus, trazer Deus para dentro da nossa vida. É necessário que nós tragamos Deus para dentro da nossa vida. E daí, orientados por Deus, nós vivamos. Nós precisamos viver orientados por Deus. Quanta coisa aparece na nossa frente para nos sensibilizar, para nos tirar do caminho que nos leva a Deus. Quanta coisa. Eu falo assim, o mundo é uma vitrine maravilhosa, uma vitrine linda, que apresenta muitas coisas que nos atraem o nosso olhar, nos seduzem, mas também nos tira do caminho da verdade, nos tira do caminho de Deus. E é preciso voltarmos para Deus. E daí, nessa semana, a liturgia meio que responde uma pergunta que fica meio que corroendo a nossa mente. Mas o que vai acontecer se eu voltar para Deus? Eu vou ser bem sucedido? Eu vou ter êxito nos meus projetos? Será que Deus vai me dar todo o conforto necessário para eu viver com tranquilidade, para eu viver a paz? Será que Deus vai produzir na minha vida uma situação de alegria, de felicidade? E muitas vezes eu sou aquela pessoa que vivo procurando resultado, buscando o resultado daquilo que eu faço. Quer dizer, eu ainda não me desliguei do mundo.
né? Eu ainda estou vivendo um sentimento de egoísmo e não me desliguei do mundo. Eu não me uni a Deus, né? Eu trouxe a Deus para dentro da minha vida como uma ferramenta para eu conseguir tudo aquilo que parte da minha ambição, do meu sentimento de ambição. Eu sou meio que uma pessoa ambiciosa, né? Que quer tudo aquilo, que faz um planejamento de vida e quer conquistar, né, o máximo possível, sem pensar nas pessoas, sem pensar que eu vivo em sociedade, né, que eu sou uma comunidade, eu deixo de ser uma comunidade. Muitas vezes lá dentro da minha casa, quantas e quantas vezes dentro da minha casa, eu deixo de viver essa comunhão. Eu deixo de viver essa unidade dentro da minha casa. Lá dentro da minha casa, cada um tem as suas coisas separadinhas. Não, aquilo lá é meu, aquilo lá é do meu filho, aquilo lá é da minha esposa, né? Aquilo lá é o quarto de visita, para que ninguém mexa, cada um tem os seus pertences dentro da casa e ninguém pode mexer um nos pertences do outro. O individualismo desvairado, né? E o mundo nos educa para isso, né? O mundo nos educa para que nós sejamos individualistas, competidores dentro da sociedade, né? E muitas vezes o mundo, ele fala assim, viu, você tem que competir, mesmo que para isso você tem que passar por cima do outro que está do seu lado, pisar em cima do outro que está do seu lado. Você tem que ser um ser competidor. Mas a partir do momento em que eu trago Deus para a minha vida e começo a viver essa unidade com Deus, essa comunhão com Deus, o meu comportamento tem que mudar. Eu tenho que mudar, tem que ser outra pessoa, né? E a partir daí eu tenho que olhar para o meu irmão e fazer da minha vida um dom de Deus. Um dom de Deus. Me colocar a serviço daquele que está do meu lado e que está necessitando da minha presença, está necessitando do meu serviço. O que eu posso proporcionar de bom para o meu irmão, para a minha irmã que está do meu lado? O que eu posso fazer para melhorar a vida daquele que muitas vezes está chorando a sua necessidade diante de mim? Às vezes eu não procuro, né? Eu não procuro essa possibilidade de eu ser a presença de Deus no meio onde eu estou vivendo. E ele começa exatamente falando isso, né? Nós somos destinados a isso, Deus nos chama a isso. Dentro da doutrina social da Igreja Católica, Deus nos chama a ser presença dele no meio social onde eu estou vivendo. Eu não posso entrar no meio da sociedade única e exclusivamente para competir, né? Para fazer, para adquirir as minhas necessidades, aquilo que eu preciso. Mas eu preciso criar um ambiente de tranquilidade, de paz, de confiança, de segurança entre as pessoas, entre todos aqueles que estão vivendo do meu lado no meio social. E às vezes eu não tenho percepção para isso. Eu não estou atento a essas coisas, né? O Evangelho até tem o Evangelho para a gente refletir, João 17, 21, 22, fala assim, que Jesus pede ao Pai para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que também eles estejam em nós. Quer dizer, é uma essência só. A partir do momento que nós somos batizados, né, o batismo, ele traz a presença de Deus em nós, o Espírito Santo de Deus. Eu sou batizado em Deus, e Deus é tudo, é uma comunhão de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, que vem em nós, que vem habitar em nós, para que através dessa habitação de Deus no nosso ser, né, nós sejamos educados para viver em sociedade, sempre atentos às pessoas que estão do nosso lado, né? Muitas são as necessidades. Quantas necessidades nós temos? Quanto nós precisamos dos outros? Eu me lembro, assim, até eu quero lembrar aqui uma frase do Padre Antônio Maria. O Padre Antônio Maria uma vez esteve conosco aqui numa novena de Nossa Senhora Aparecida. Ele fez a abertura
da novena de Nossa Senhora Aparecida aqui em Votorantim, e numa missa, e na reflexão da palavra, ele falava assim, que uma vez uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa se aproximou dele e falou assim: padre, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Daí ele falou: pode fazer. Aquele jeito calmo, tranquilo do padre Antônio Maria, falou assim: pode fazer a pergunta, filho. E daí a pessoa fez a pergunta para o padre Antônio Maria: olha, eu quero saber por que a Igreja Católica tem tanta Nossa Senhora. É Nossa Senhora daqui, Nossa Senhora dali, Nossa Senhora daquilo, Nossa Senhora, né? Quantos títulos de Nossa Senhoras, né, tem dentro da Igreja Católica? O padre Antônio Maria, com a sua sabedoria, com a sua calma, com a sua tranquilidade, ele falou assim: Nossa Senhora é uma só, filho. Só existe uma Nossa Senhora. As necessidades, que são muitas, e em cada vez que Nossa Senhora ela se revela, ela se manifesta, a pessoa atribui a ela um título, ou do lugar, ou daquela necessidade que foi suprida, né, pela bondade da mãe. Então nós estamos vivendo nesse mundo de necessidades. Ainda mais hoje, com o avanço da tecnologia, com todo o avanço científico que nós temos. Nós vimos aí notícias, né? Todos os dias existem notícias, principalmente na televisão, de conquistas científicas, tecnológicas, que no futuro vai mudar a vida das pessoas, vai facilitar a vida das pessoas. Mas ainda, cada vez mais, quanto mais se descobrem, quanto mais avança a ciência e a tecnologia, mais necessidades vão aparecendo, mais pessoas necessitadas vão aparecendo, não de alimento, não de fome, mas de carinho, de afeto, de atenção. Pessoas que estão isoladas do mundo. Hoje nós temos aí famílias que são isoladas entre si. Nós vemos pai que não conversa com o filho que não conversa com o pai que não fala com a mãe que não fala com o pai, mãe que não fala, avós que não falam com netos. Por conta dessa correria que o mundo vive, né, dessa necessidade, né, de viver nesse frenesi danado que a vida exige. Para que a gente fala assim, para que vivamos com conforto? Em nome do conforto se faz esse sacrifício. Oh, maravilha, hein? Que conforto é esse? Um sofá bonito na sua sala? Uma mesa de centro bem projetada, bem desenhada? Né? Uma televisão grande, de 60 polegadas na sala? Né? Um sistema integrado de monitoramento para você ter mais segurança? Qual é o conforto que nós vamos buscar? Mas em nome desse conforto, nós precisamos, muitas vezes, trabalhar 15, 16, 18 horas por dia para manter essa vida que nós muitas vezes queremos viver, essa vida que nós buscamos. E nós deixamos de viver a unidade, a união, até mesmo dentro da nossa casa. Quantas e quantas vezes, enquanto o pai está entrando pela porta da sala, o filho está saindo pela porta da cozinha, porque estão todos atribulados com os afazeres do dia a dia, com os compromissos do dia a dia. Não tem tempo mais para sentar numa mesa e comer. Não tem tempo para sentar numa mesa e fazer uma refeição juntos, para conversar. Esses dias eu estava vendo uma reportagem a respeito da obesidade. E um médico, ele falou assim, uma grande parte do problema da obesidade nos dias de hoje é porque as pessoas hoje não sentam juntos para se alimentar. Não tem tempo para se alimentar. Porque quando as pessoas sentam para se alimentar junto, a família está reunida naquele momento da alimentação, existe ali um diálogo, uma conversa, né, que faz com que as pessoas comam mais devagar, né, e aí dá tempo do organismo assimilar, né, aquele alimento que a pessoa está recebendo, e a pessoa come menos. Automaticamente a pessoa come menos. E hoje nós não temos tempo mais, não existe tempo para se alimentar, para a família sentar numa mesa
e fazer a sua refeição e fazer a sua alimentação, né? Que dirá tempo para viver em sociedade, para viver, né, para ter essa sociedade saudável de que fala aqui nesse Evangelho, para que as pessoas tenham algo em comum, sejam comunidade, vivam em comunidade, né? Como diz o Evangelho de hoje, né? Porque como tu, Pai, está em mim e eu em ti, e para que também eles estejam em nós, né? Para que tudo seja uma única massa, né? Para que o propósito de Deus também seja o nosso propósito. Nós vivamos em união com Deus e vivamos em união com os nossos irmãos. Ser prestativo com os nossos irmãos. Em todos os momentos. Às vezes a gente pensa assim, ser prestativo no momento de necessidade. Logo, quando a gente fala em necessidade, a gente pensa assim, a necessidade é porque a pessoa não tem o que comer na casa, está faltando alimentação, ou a pessoa não tem moradia, ou a pessoa não tem uma roupa para vestir, né? Ou a pessoa está necessitando de um atendimento médico, hospitalar, e não tem um plano de saúde, né? Muitas pessoas hoje colocam toda a sua segurança num bom plano de saúde. Se esquecem de Deus. O plano de saúde não salva ninguém. Quem salva é Deus. É Deus que nos traz a libertação, a salvação, mesmo que seja para partir lá para junto dele. A gente tem que estar preparado para isso. Porque quem vive Jesus Cristo, quem tem Jesus Cristo, não morre jamais. Jesus Cristo já falou isso. Mas nós, ligados à matéria, muitas vezes nós não temos noção dessa dimensão que Jesus Cristo explica. Nós não temos dimensão. Foge do nosso conceito essa dimensão que Jesus Cristo explica. Então é preciso que nós vivamos essa realidade. É preciso que nós tenhamos na nossa vida a consciência de que nós temos que viver unidos com os nossos irmãos, com as pessoas que estão junto de nós. É preciso que nós darmos mais atenção às necessidades daqueles que caminham conosco por essa vida. Atenção, às vezes, um cumprimento apenas, um olhar. Às vezes, nós podemos salvar o dia de uma pessoa. Um olhar, um sorriso, sabe? Um sorriso sincero, não um sorriso amarelo, falso, mas um sorriso sincero para a pessoa. Às vezes, é tudo o que a pessoa precisa para que aquele dia se torne um dia melhor. E às vezes a gente nega isso, às vezes a gente não quer dar isso para o nosso irmão. Sabe por quê? Porque eu estou com pressa. Eu tenho compromisso daqui a 5 minutos, daqui a 2 minutos, eu não posso dar atenção para você. A gente perde aquela unidade, na teologia se chama pericorese. Essa união se chama pericorese. É uma palavra difícil, mas a gente pode trazer para essa unidade, onde todas as pessoas se reconheçam, né, e vivam, né, em união. Nós precisamos viver em união. Se nós não buscarmos essa realidade na nossa vida, se nós não vivermos essa realidade na nossa vida, cada dia vai dificultando mais a nossa vida, a nossa vivência. Os nossos filhos, os nossos netos, que nós estamos educando, pondo no mundo, nós vamos deixar um mundo muito mais dificultoso para os nossos filhos, para os nossos netos. Por quê? Porque nós estamos passando para eles essa outra tradição. Lembra lá no tempo do sítio, no tempo antigo, né, que a vizinha fazia um bolo de fubá, e antes dela comer o bolo de fubá, ela tirava uns pedaços e repartia com os vizinhos. Para que todo mundo pudesse, partilhava com todas as pessoas, para que todo mundo pudesse experimentar aquele bolo delicioso, cheiroso, que vinha. Um bolo feito até com muito mais dificuldade do que hoje. Hoje já acabou tudo isso. Um vizinho não conhece o outro, não sabe o nome do outro. Às vezes vão perguntar de mim, lá no bairro, as pessoas não me conhecem, não sabem quem eu sou. Falta de união, falta de unidade entre as pessoas. E cria dificuldades para a vivência no mundo. Então, a doutrina social da Igreja Católica, ela fala dessa necessidade de viver essa comunhão, de viver essa união,
na sociedade, na família, na comunidade cristã da nossa igreja, é preciso que nós vivamos essa comunhão, vivamos essa união. Nós estamos, queridos irmãos, encerrando esse programa da segunda-feira do Aprofundando na Fé, e nós deixamos aí essa reflexão. Como que está a nossa vida? Como que nós vivemos a nossa vida? Será que nós estamos dando atenção a esse ambiente que Deus nos colocou? Estamos criando, procurando conservar esse ambiente, num ambiente de unidade, num ambiente de comunhão? É preciso fazer isso. Faça, você vai ver, vai melhorar. As coisas vão caminhar para o bem. Vamos então pedir a bênção de Deus, para que na sua bênção Deus também nos traga a consciência de que nós precisamos viver unidos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E desça sobre todos nós a bênção do nosso Deus, que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos e que a graça de Deus esteja sempre na sua casa, dentro da sua família.